Os aminoácidos, então, eles são o monômero, ou seja, eles são a unidade básica das proteínas. E esses aminoácidos, eles se ligam um aminoácido no outro por meio de ligações peptídicas, formando uma estrutura primária, que seria uma cadeia polipeptídica, tá? É como se fosse um trenzinho de aminoácido ligado um no outro. Então eu tenho um aminoácido, aqui eu tenho uma ligação peptídica, aqui eu tenho outro aminoácido, aqui eu tenho, entre eles se faz uma ligação peptídica, outro aminoácido e assim vai indo. Então eu tenho uma cadeia, um conjunto de peptídeos, tá? Quando eu tenho dois peptídeos ligados, ele é chamado de dipeptídeo. Quando eu tenho três ou poucos peptídeos ligados, eu vou chamar de um oligopeptídeo, quando tem um pequeno número de peptídeos ligados. E quando eu tenho uma grande quantidade, um grande número de aminoácidos ligados, eu vou ter um polipeptídeo, tá? Então, essa estrutura aqui, que seria um polipeptídeo, ele vai se reorganizar, ou seja, ele vai formar uma estrutura, ele vai se organizar dentro dessa cadeia, em alguns pontos da cadeia, tá? Não é em toda a cadeia, numa forma, né, que essa forma pode ser alfa-hélice, ou a gente vai ver quando for começar a falar de proteínas, e a gente viu segunda-feira, na forma beta, tá? Na forma folha beta. Essa estrutura secundária pode se ligar uma estrutura na outra em regiões chamadas de domínio, e essas regiões elas vão ser estáveis por outros tipos de ligações. Vão ser estáveis por ligações hidrostáticas, vão ser estáveis por ligações iônicas, vão ser estáveis por ligações de disulfeto ou por interação hidrofóbica, tá? Essa estrutura terciária é essa estrutura terciária ou a quaternária que vai adotar a função biológica, ou seja, se ela é uma enzima, a partir do momento que ela se organizar numa estrutura terciária ou quaternária, é aí que ela vai adquirir essa função biológica, tá? Então, essas estruturas terciárias, elas podem se ligar uma na outra para formar uma estrutura quaternária. Tá? Então eu tenho uma estrutura primária, secundária, terciária e quaternária, tá? Sendo que essas duas aqui, elas vão ter a função biológica da proteína, tá bom? Então vamos começar falando sobre os aminoácidos. Bom, o que é importante a gente saber saber dos aminoácidos para entender as proteínas? Bom, a gente tem que entender a sua estrutura básica, né? Então, como é que é a estrutura desses aminoácidos. Nós precisamos entender como eles são classificados e o que causa essa classificação, o que é utilizado para classificar os aminoácidos. E, além disso, a gente precisa entender a propriedade ácido básica dos aminoácidos, como é que ele vai se comportar num meio ácido ou no meio básico e no pH fisiológico.